Bom, pessoal, com essa aula de hoje, então, a gente começa o quarto bloco da nossa disciplina. Então, esse quarto bloco é sobre especificamente o sistema digestório e nós vamos ter 4 aulas relacionadas ao sistema digestório. Como o curso de vocês é um curso que precisa de uma ênfase maior sobre o sistema digestório, a gente vai ter uma apresentação bem mais aprofundada do que se vê normalmente. Então, quando a gente fala do sistema digestório, como ele é constituído de uma maneira muito didática, muito prática, a gente pode dividir o sistema como um tubo digestório, propriamente dito, dividido numa parte acima do diafragma e outra parte abaixo do diafragma. Embora o diafragma seja um músculo importante para a nossa respiração, ele também é um músculo que faz uma divisão completa entre tórax e abdômen. Então, a gente pode falar das estruturas do sistema digestório que estão acima do diafragma e das que estão abaixo do diafragma. Além disso, a gente vai ver que esse tubo digestório tem a presença de uma série de glândulas anexas que vão ter uma série de funções, a gente vai comentar um pouco a respeito delas, e elas se posicionam também em regiões bem específicas, basicamente na região cervical, as glândulas salivares, e na região abdominal, fígado e pâncreas. São as principais. Existem várias outras ideias sobre funções glandulares de vários outros tecidos. E a última aula que a gente vai ter é uma aula que é bastante importante porque é interessante que vocês tenham uma boa compreensão de como funciona a vascularização do sistema digestório. Então a gente vai ver algumas coisas bem específicas sobre a vascularização e a inervação. Porque vocês já viram em sistema nervoso o funcionamento do sistema nervoso autônomo, e vocês vão ver que existe como se fosse uma divisão do sistema nervoso autônomo, além de simpático e parasimpático, que é o sistema nervoso entérico. Então, nós vamos falar um pouco mais detalhadamente sobre o sistema nervoso entérico, porque ele é importante na função do tubo digestório propriamente dito. Bom, então quando a gente divide o tubo digestório, o que a gente pode ver? Nesse esquema, nós temos a apresentação, então, de um indivíduo, de um modelo, mostrando a presença aqui do diafragma, separando o tórax e abdômen. Então, nós vamos ver que nós temos a delimitação de onde está o diafragma, e nós dividimos então o tubo digestório numa parte supradiafragmática e numa parte infradiafragmática. Então, na aula de hoje a gente vai estudar o que está acima do diafragma, na próxima aula o que está abaixo do diafragma. Esse tubo digestório, de uma maneira muito simples, ele se inicia pela boca, que vai ser a abertura e vai expor uma cavidade, que é chamada de cavidade oral. Essa cavidade oral se continua numa faringe, a gente já viu alguns aspectos da faringe em sistema respiratório, e agora a gente vai ver outros aspectos importantes da faringe. A faringe, no caso do sistema digestório, se continua no esôfago. O esôfago é um tubo que percorre tanto a região cervical como a região torácica e chega na região abdominal. Na região abdominal, ele se abre no estômago. O estômago se continua numa rede de tubos, né, numa sequência de um tubo mais fino, chamado de intestino delgado, que vai se comunicar então com o intestino grosso, onde é feita a formação final das fezes. Fazendo a formação final das fezes, nós temos a eliminação dessas fezes, então, pela abertura externa final do sistema digestório, que é representada pelo ânus. Quando a gente fala, então, lá no início, né, da cavidade oral, da mesma maneira que em sistema respiratório a gente fala que a porção mais externa da cavidade nasal é o nariz externo, quando a gente fala de sistema digestório, a porção mais externa e visível da cavidade oral é a boca.
ou a região externa dessa cavidade oral. E a boca vai ser formada de que maneira? Tecnicamente falando, nós vamos encontrar o lábio superior, o lábio inferior e o encontro, aquele cantinho da boca, né? Ou o ângulo da boca, anatomicamente falando, o encontro desses lábios é chamado de comissura, da mesma maneira que o encontro das válvulas cardíacas é chamado de comissura. Então, comissura é o encontro dessas estruturas. A comissura oral, então, vai ser tanto a esquerda como a direita, o encontro dos lábios superior e inferior. É aquela regiãozinha que quando está seco, muito seco, muito frio, começa a rachar e dói. Bom, então, abrindo a boca, o que eu faço? Eu levanto o lábio superior, abaixo o lábio inferior e abro aquele risquinho que ficava entre os dois lábios que eu chamava de rima. E a gente chama de rima da boca, esse risco entre o lábio superior e o lábio inferior. Abrindo ou afastando esses lábios, eu abro a rima da boca e eu vejo o que está por trás, então, desses lábios. E o que eu vejo? Eu vejo dentes, vejo gengivas. Então, o que nós vamos visualizar é que, logo atrás dos lábios superior e inferior, existe o vestíbulo da boca, que é a região de ingresso da cavidade oral. O vestíbulo da boca nada mais é do que toda essa região que está atrás dos lábios e bochechas e entre, né, a frente das arcadas dentárias superior e inferior e gengivas. Então é aquela região onde fica um grão de arroz, onde fica a casquinha do feijão, onde fica uma alface, né, presa no dente ou presa lá atrás na bochecha. Este é o vestíbulo da boca. Então, se a gente for olhar mais tecnicamente falando, a gente vai dizer que eu delimito anteriormente o vestíbulo da boca pela presença do lábio inferior, do lábio superior, do frênulo dos lábios. Então, vocês abrindo em casa, olhando no espelho, vocês vão ver que existe uma preguinha de tecido entre a gengiva e o lábio. Essa preguinha de tecido a gente chama de frênulo, então é o frênulo do lábio superior, frênulo do lábio inferior. Para que serve essa estrutura? Para manter os lábios na sua posição anatômica. Nós vamos encontrar a gengiva inferior e a gengiva superior. Nós vamos encontrar a arcada dentária superior, a arcada dentária inferior. Então, a gengiva e a arcada dentária estão posteriores ao vestíbulo, delimitam posteriormente o vestíbulo, enquanto que boca, bochechas delimitam anteriormente ou lateralmente o vestíbulo. Então, aqui estaria onde está esse palitinho de abaixar a língua, eu estou mostrando a região aqui da bochecha e esta, onde está o asterisco, essa região toda aqui, é o vestíbulo da boca. Então, nós temos essas aqui como as principais estruturas envolvidas na formação ou na delimitação desse vestíbulo. Quando nós olhamos agora num indivíduo vivo, né? Então, o dentista, o que ele faz é afastar os lábios superiores, inferiores e as bochechas de tal maneira que ele consiga ver o vestíbulo da boca expandido, né? Então, parece quase que uma sessão de tortura, mas é o que normalmente a gente acaba tendo que passar no dentista. Claro que os nossos amigos, né, um dos melhores amigos do ser humano, é capaz de facilmente mostrar o seu vestíbulo da boca, então também facilmente. Depois do vestíbulo da boca, então pensem, a arcada dentária superior e inferior, agora eu vou olhar o que está por trás da arcada dentária. O que está por trás dessa arcada dentária vai representar então o limite anterior
da cavidade oral, então eu vejo que os dentes, principalmente os dentes anteriores ou os incisivos, são o limite anterior da cavidade oral. Eu vejo que existe um teto dessa cavidade oral, que esse teto vai ser constituído por um tecido ósseo e um tecido muscular. Existe um assoalho dessa cavidade oral que vai ser constituído, então, por vários músculos, seja os que formam inferiormente a cavidade oral, seja a própria língua, e existe um limite posterior da cavidade oral. Esse limite posterior, a gente já falou dele na aula de respiratório, é quem comunica, quem permite a passagem da cavidade oral para a faringe, é o istmo das fauces. Então, enquanto na cavidade nasal eu tinha os cônos, fazendo a comunicação com a faringe, eu tenho agora o istmo das fauces, comunicando a cavidade oral com a faringe. Quando eu olho, então, nesse limite anterior da cavidade oral, eu vou ver que é importante a gente observar que existe a presença, então, da arcada dentária, tanto superior como inferior, das gengivas. E se a gente for olhar também lá no vestíbulo da boca, nós vamos ver que existe a presença de algumas glândulas pequenininhas que ficam por baixo da mucosa, em volta de toda a nossa abertura oral e das bochechas, até inclusive por cima desse músculo que fecha, né, que forma a nossa bochecha. E essas pequenas glândulas são glândulas importantes, são glândulas que produzem saliva. Depois eu vou falar um pouquinho mais delas. O que acontece é que a presença então desses músculos, seja esses músculos aqui que fecham as nossas bochechas, ou o músculo que faz uma órbita em torno da boca, e a gente chama de orbicular da boca, ele permite que o lábio inferior e o lábio superior se mantenham fechados, delimitando a rima da boca, como eu falei para vocês, e conforme eu abrir ou fechar a rima da boca, eu abro ou fecho a boca, ou a passagem, né, para o vestíbulo da boca. E aqui está o músculo bucinador, que vai ser aquele responsável por formar as nossas bochechas, né? Que é aquele que, quando a gente tem que encher muita coisa, né? Uma câmara de ar, um balão ou qualquer coisa assim, encher na boca, chega uma hora que começa a doer, o músculo bucinador começa a reclamar, porque a gente tem que fazer muita força com essa musculatura. Bom, vamos olhar alguns detalhes interessantes ainda da cavidade oral, agora pensando no teto da cavidade oral. Quando a gente olha o teto, então imagine que a gente coloca um espelho dentro da nossa boca e começa a visualizar o que a gente tem. Então a gente vai ver os dentes incisivos, os dentes caninos, os pré-molares, os molares, e assim vai. E a gente vê que os molares terminam no determinado ponto. Esse ponto onde os molares terminam é o ponto onde a trave óssea que forma o nosso palato termina. Então, esta região aqui para frente é o palato duro. Essa região daqui para trás é palato, só que se vocês passarem a língua, vocês vão sentir que ela é macia. Por quê? Porque ela é formada apenas por músculos, então é chamada de palato mole. Então, o que nós vamos encontrar aqui? Nós vamos encontrar nesse palato duro a presença de, bem perto aqui dos incisivos, de pregas palatinas. Então, são riscos transversais que vocês conseguem sentir com a língua. No adulto, no indivíduo humano adulto, não se sabe se existe alguma função especial. O que se imagina é que talvez durante a fase da amamentação essas pregas sejam importantes para fazer a apreensão do bico do seio durante a amamentação, mas não se sabe se existe uma função específica. Se vocês estiverem em casa ou olharem no Google, fizerem uma busca, olharem palato de
gatos, de cachorros, inclusive de algumas aves, vocês vão ver que essas pregas são enormes, muito profundas. E por que isso é importante? Nesse caso desses animais, porque durante o processo de predação, eles têm que pegar o animal que está vivo e engolir. Então, a presença e a posição dessas pregas não deixa que o indivíduo predado consiga escapar, ou pelo menos ajuda na apreensão desse alimento. Não sabemos se isso talvez seja um resquício evolutivo no nosso caso. Então, eu lembro a vocês que dos incisivos até essa linha aqui onde estão os molares, eu tenho uma trave óssea. Então, tudo isso aqui é palato duro. As pregas estão sobre o palato duro, tá? Por trás, então, após os dentes molares, eu tenho o palato mole. E o palato mole, vocês vão ver que tem uma pontinha. Se vocês olharem no espelho, vocês vão ver que, inclusive quando vocês respiram ou vão falar alguma palavra, vocês veem que ela levanta ou às vezes até vibra, né? Nos desenhos animados, essa projeçãozinha, né? A famosa campainha dos desenhos animados, vibra, toca, grita, faz de tudo. Bom, essa estrutura a gente anatomicamente chama de úvula. Essa estrutura é única, então ela é como se fosse um pingente de músculo que pode subir e descer. Indivíduos que têm uma úvula muito grande podem roncar mais facilmente. Então, algumas pessoas fazem redução do tamanho da úvula. No indivíduo adulto também não se sabe se tem uma função específica. O que se sabe é que no indivíduo recém-nascido, no bebê, tem uma função especial e isso vai ser tema de uma aulinha anexa que vocês vão ter ainda, vocês vão ver ainda junto com essa aula. Bom, então se eu pegar agora essa peça aqui de palato duro com a sua em palato mole, com a sua mucosa revestindo, e eu remover a mucosa, o que eu vejo? Eu vejo isso. Então, eu vejo que existe um tecido glandular muito fininho, pequenininho, por baixo de toda essa mucosa. Existe uma grande irrigação sanguínea. E também eu vejo, exatamente como a gente comentou, entre os incisivos e até chegar aqui nos molares, eu vejo que tem esse tecido acinzentado, esse tecido ósseo, e por trás esse tecido muscular. Então, eu vejo palato duro, palato mole, a úvula de novo, e aqui eu vejo que esse tecido glandular fininho é composto por glândulas salivares. Ah, mas essas glândulas salivares não são aquelas que a gente ouve falar. Não. É um tecido glandular muito pequeno, não tem um nome específico, mas da mesma maneira que a gente acabou de ver que ele reveste a mucosa toda do palato duro e do palato mole, ele também está junto dos lábios, em todo o nosso vestíbulo da boca, né, junto dos lábios das bochechas. Então, a saliva produzida constantemente por essas glândulas pequenininhas é que vai mantendo a lubrificação da nossa cavidade oral ao longo do dia. Ainda, se eu pegar agora essa mesma peça, né, e remover agora glândulas, remover toda a mucosa, remover a musculatura, eu vou ficar com uma estrutura com essa aparência. Então, eu tirei o tecido muscular que formava o palato mole, a úvula, e eu fico só com aquela região do palato duro. Então, não importa para nós aqui nessa disciplina saber quais são as partes do palato duro, quem que forma, que ossos são. O que é importante é que vocês tenham essa noção. O palato duro, ele está então junto dessa arcada dentária superior e está anterior ao palato mole. Quando nós olhamos agora a arcada dentária inferior, ela vai ajudar a formar o assoalho, não mais o teto da cavidade oral, mas o assoalho da cavidade oral. Então, esse assoalho da cavidade oral vai ser formado não só pela arcada dentária inferior, como pela mandíbula,
que na verdade são dois ossos, a esquerda e a direita, durante o desenvolvimento fetal, que se unem e se soldam como um osso único. Então, a gente tem essa porção direita e esquerda da mandíbula. E o que nós vamos encontrar? Vários músculos formando um assoalho dessa cavidade oral. Se vocês repararem bem, vocês vão ver que eles se relacionam com esse osso, que é um osso em formato de ferradura, que está aqui solto na região cervical, é o osso ióide. Então, como vocês podem reparar, todos os músculos que se relacionam a esse osso ióide vão receber ióide no seu nome. Então, nesse caso aqui, o músculo miloióide, que é esse músculo com essas fibras que vêm aqui da mandíbula e se projetam aqui para essa linha mediana, daqui da mandíbula se projetam para essa linha mediana, chegam até o ocioide. A gente vê elas aqui também, ó. Isso numa vista superior e aqui numa vista anterior. Esse é o músculo miloióide, milo de linha miloióide da mandíbula, ióide do ocioide. Então, ele vai formar como se fosse um véu à esquerda e à direita, fechando esse assoalho. Quem dá também resistência a esse assoalho, porque no caso ele faz esse movimento, agora quem vai fazer tem uma projeção de anterior para posterior, né? E pode fazer uma movimentação de anterior para posterior também, é esse outro músculo aqui, ó. Ele se projeta do ocioide aqui para a ponta de trás do queixo, do mento. Então, o músculo gênio ióideo se projeta aqui, fechando por cima, né, fazendo duas projeções assim por cima, e o miloióide fechando por baixo. E se vocês repararem, tem mais dois músculos aqui fechando ainda por baixo essa estrutura. Então, esses músculos todos vão ajudar a formar esse assoalho da cavidade oral. Então, aqui os miloióideos e aqui os genioióideos. Quando eu olho agora a abertura posterior, o que eu vou ver? Eu vejo que do palato duro, palato mole, ó, não tem mais dente aqui, então eu já estou no palato mole. Eu vejo que tem um arco que se projeta tanto à direita como à esquerda, se projeta aqui para baixo. Um arco anterior e um arco posterior. E aqui a úvula, ó. Então, esse primeiro arco, vocês já viram isso na aula de respiratório, ele se projeta do palato para a língua, é o arco palatoglosso. Esse arco aqui se projeta do palato para a faringe, é o arco palato-faríngeo. Então, o que vai acontecer? Eu vou dizer que as estruturas que estão entre estes arcos e a úvula, não, desculpem, e a epiglote, que está aqui atrás da língua, são as estruturas que delimitam esse istmo das fauces. Então, aqui seria o istmo das fauces e num corte transversal, o que eu vou encontrar é o seguinte, eu vejo aqui o palato duro, o palato mole, a língua, lembrem-se, lá de antigamente, língua era glosso, então um arco que vem do palato para a língua é o arco palatoglosso, o arco que vem do palato para a faringe é o arco palato-faríngeo. Então eu tenho o palato mole, o arco palatoglosso, o arco palato-faríngeo. Entre eles, eu vou encontrar a tonsila palatina, uma famosa amígdala. Essa daqui em cima, tonsila faríngea, a famosa adenoide. O que mais eu vejo aqui embaixo, que não está marcado, é um pedacinho da epiglote. Então, o que está entre esses arcos até a epiglote é o istmo das fauces. Então, esta é a transição de cavidade oral para a faringe. Quando eu olho ainda um pouquinho agora de cima para baixo, eu vejo aqui a cartilagem epiglote, eu vejo a língua, eu vejo que a língua tem alguns aspectos interessantes. Mas eu vejo também que tem umas pregas de tecido que unem a epiglote à língua. Então, se língua é glosso,
a prega que une a língua à epiglote, eu posso chamar ela de prega glossoepiglótica. Então, se eu tenho aqui a epiglote, eu tenho aqui 3 pregas que vão ser formadas pela mucosa sobre ligamentos glossoepiglóticos. Para que ele serve? Uma importância grande. Manter a proximidade da epiglote, o posicionamento da epiglote, sempre elevada, facilitando a respiração, a passagem durante a respiração, mas também delimitando aqui um buraquinho e outro buraquinho, um pequeno vale. Então, esses 2 pequenos vales são as chamadas valéculas. A valécula epiglótica, ela é importante, a gente não sabe no adulto se tem alguma importância fundamental, a gente sabe que na fase neonatal é muito importante, eu vou falar disso depois. No adulto, eu brinco com todo mundo que é o lugar onde entala o grão de arroz ou comprimido quando a gente toma sem água. O que eu posso observar ainda na superfície da língua é o seguinte, vocês reparam, essa daqui é a ponta da língua ou o ápice da língua, vocês podem reparar que esses 2 terços anteriores têm um aspecto e esse terço posterior tem outro aspecto, é um aspecto perfuradinho, inclusive. Por que esse aspecto perfuradinho? Porque é um tecido linfático, um tecido linfóide. Essa é a tonsila lingual. Então, nós temos um tecido de defesa no terço posterior da nossa língua. O que mais a gente consegue perceber? A gente consegue perceber que esse terço posterior se separa dos 2 terços anteriores por um sulco. É um sulco bastante fácil da gente perceber. É que quando a gente bota a língua para fora, na frente do espelho, a gente vê os 2 terços anteriores. Então, quem conseguir botar a língua bem para fora vai ver um pouquinho do terço posterior e vai conseguir ver o sulco. O mais fácil é quem tiver um daqueles espelhinhos de dentista, vai na frente do espelho e tenta ver, vai conseguir achar o sulco terminal, tá? Esse sulco, a formação desse sulco e o tipo de tecido diferente, inclusive de inervação diferente, se dá porque a origem embriológica desses tecidos que formam a língua é diferente. Então, nós temos algumas características interessantes aqui, isso é uma proposta para quem quiser estudar um pouco mais aprofundadamente. Então, a gente tem esse sulco terminal, o ápice da língua, esse sulco longitudinal mediano, e vocês podem observar, eu esqueci de marcar aqui, vocês podem observar que existe como se fosse um V invertido, bem perto do sulco terminal. Daqui a pouquinho eu vou falar dele para vocês. Se nós levantarmos a língua e olharmos por baixo dela, isso vocês podem fazer olhando no espelho, vocês vão ver a parte de baixo da língua, a parte inferior da língua, com muitas veias, veias bem grandes, veias bem dilatadas, e esse freio ou frênulo lingual, que também é uma estrutura que ajuda a manter a língua em sua posição. Inclusive evita que a língua saia muito da cavidade oral, ele mantém a língua dentro da sua posição. Na farmácia, a gente aproveita muito a ideia desses vasos muito superficiais, dessas veias muito superficiais aqui, sublinguais, para que algumas medicações sejam aplicadas de forma sublingual. Por quê? Porque a mucosa permite uma absorção fácil e esse fármaco, esse remédio, que às vezes precisa ter ação rápida, chega rapidamente na circulação exatamente por conta da presença dessas veias. Então, é uma característica anatômica interessante, no hospital vocês vão ouvir falar muito disso. E o que é interessante é que, além disso, aqui, entre o freio lingual e os dentes incisivos,
Vocês podem perceber isso, não está muito nítido nessa imagem. Vocês veem uma bolotinha aqui e outra bolotinha aqui. Isso vocês conseguem ver em casa também, olhando no espelho. Isso daqui é uma projeção de um tubo, de um ducto, chamada carúncula sublingual. Por quê? Porque é uma projeção de um ducto salivar exatamente nessa posição sublingual. Depois a gente fala um pouquinho mais delas. Quando a gente olha agora a superfície daqueles 2/3 anteriores da língua, a gente vai ver que existem papilas, existe a presença de papilas linguais. E essas papilas linguais podem ter várias funções, entre elas a de gustação. Então, o sentido da gustação vai ser dado graças à presença dessas papilas e de outros receptores espalhados pela nossa cavidade oral e faríngea. O que vai acontecer? Se eu pegar e amplificar um pedacinho, inclusive onde tem esse V lingual, eu percebo que esse V lingual aqui é formado por uma sequência desses botões, dessas estruturas em formato de botão. Vocês devem ter visto na histologia que essas estruturas em formato de botão têm o nome de papila valada ou papila circunvalada. Por quê? Porque uma papila é um botão que tem um vale em volta ou tem um vale circundando, ela é circundada por um vale. Então, aqui está outra circundada, né, por esse vale, e aqui está a papila. Essas papilas são grandes e líquido se acumula nessa região, e aqui estão os receptores gustativos. O que mais a gente percebe? A gente percebe essas papilas aqui, formato de fiozinho, a gente chama de filiforme. Se vocês olharem a língua no espelho, vocês vão ver que tem um aspecto meio esbranquiçado muitas vezes, né? Aquilo que na terapia oriental se chama de saborra, né? Que é essa descamação dessas papilas. Então, essas papilas filiformes, que se a gente passa o dedo em cima tem um aspecto de um tapetinho, né, tem, na verdade, não uma função de gustação, mas sim uma função tátil, de tato, de calor, de pressão. Então, elas dão outro tipo de sensação para nós. E aqui estão as papilas fungiformes. Se vocês olharem também no espelho, vocês vão ver que entre esse tapetinho de papilas filiformes, vocês vão ver bastante acumuladas na ponta da língua, mas espalhadas pela língua toda, vocês vão ver pontinhos, bolotinhas vermelhas, porque elas são altamente irrigadas. Quando a gente olha na peça anatômica, a gente vê a bolotinha branca, porque ela não tem mais sangue circulando por ali, ela é esbranquiçada. Então, ela é muito fácil no vivo de ver. E essas são as papilas fungiformes, são papilas responsáveis por sensações de sabor também. Além dessas papilas que estão no dorso da língua, nós temos papilas nas laterais da língua, então como se fossem riscos laterais à esquerda e à direita, riscos transversais, que são as papilas folhadas. Essas papilas vão ter uma série de funções. Então, antigamente se dizia, a papila tal faz isso, a papila tal faz aquilo. Hoje em dia se verificou que várias dessas papilas têm várias funções. Então, antigamente se falava que as papilas folhadas eram responsáveis pelo sabor ácido, mas hoje se sabe que elas também percebem doce e salgado. Se falava que as papilas fungiformes eram responsáveis na ponta da língua pelo doce, na superfície atrás da língua pelo salgado. Hoje em dia se sabe que está tudo misturado. O que é um pouquinho mais definido é o amargo. Por quê? Porque aquelas papilas circunvaladas que formam realmente aquele fosso em volta da papila, são papilas que vão acumular, por exemplo, uma substância amarga e ela consegue ser percebida de maneira mais eficiente. Por que isso? Isso é uma questão evolutiva.
Muitos das substâncias tóxicas que nós temos no meio ambiente possuem uma quantidade grande de alcaloides, então tem um sabor amargo. Tendo um sabor amargo, ao nos alimentarmos, nós conseguimos fazer com que elas permaneçam, com que esse material permaneça nas papilas, junto das papilas por mais tempo e consiga ser percebido, mesmo em quantidade pequena. Então, ele servia antigamente como um alerta para a nossa espécie saber que não deveria comer aquele alimento, que aquele alimento poderia ser tóxico. Por isso que existe uma resistência, mesmo hoje em dia, em fazer uso de substâncias amargas, porque substâncias amargas, evolutivamente, são substâncias tóxicas. Agora, um grande desmistificador dessa situação é o café. Então, o café tem o seu sabor amargo e ele permanece. Quem bebe café vai lembrar disso. Quem bebe café vai pensar: a última coisa que eu quero fazer é comer, é tomar aquele café, ou é comer aquele chocolate meio amargo. Por quê? Porque os alcaloides do café e daquele chocolate deixam o gostinho de café, o gostinho de chocolate na boca. O que é esse gostinho? É exatamente aquele alcaloide que ficou preso lá no fosso da papila circunvalada. Então, esse alcaloide mantém o nosso sistema estimulado por mais tempo. Por isso tem esse sabor. Umami. Umami não se sabe ainda, pelo menos até onde eu sei, não se sabe ainda quem que faz essa percepção. O que acontece é que umami é uma sensação de prazer grande que nós temos, porque são compostos do ácido glutâmico. Vocês viram com o Newton e neuro que o ácido glutâmico é importante para a formação de neurotransmissores. Então, essa sensação umami é percebida como uma sensação muito boa. Quem é que tem muito umami, né? Quem tem o ácido glutâmico ou glutamato monossódico. Então, por que não é da época de vocês? Alguns anos atrás, ainda bem que isso foi proibido, alguns anos atrás, existia uma propaganda que atribuía a um tempero, a um negócio, um pozinho que se dizia tempero, né? Que era glutamato monossódico puro, e que trazia então a sensação umami e dizia é o amor. Então era um sabor de amor, porque é realmente um sabor que traz prazer. O glutamato monossódico, ele entrou não sei, claro que vocês vão ter informações muito melhores, mas o que eu sei é que ele entrou na nossa dieta com a perspectiva, né, vendendo a ideia de que, afinal de contas, ele é monossódico, ele só tem um sal. Se sal faz mal, se excesso de sal faz mal, então, como ele é monossódico, ele faria bem, né? Ele diminuiria, daria o sabor salgado e daria menos problema por ser monossódico. Só que se nós formos pensar quem é NaCl, é cloreto de sódio, cloreto monossódico também. Então, isso é uma balela que alguma parte da indústria alimentícia, pelo meu entendimento, aparentemente usou. Pode ser que eu esteja completamente enganada, mas o conhecimento que eu tenho é esse, e de que, então, foi uma forma de vender a ideia. Bom, quando nós falamos, então, das vias nervosas sensoriais, dessa estrutura, nós vamos ver que existem receptores gustativos que recebem inervação de origens diferentes. Então, como eu falei para vocês que os 2/3 anteriores têm origem embrionária diferente do terço posterior, a inervação é diferente, tá? Então, isso começa a fazer sentido. Então, o nervo facial, que é o 7º par de nervo craniano, vai ser responsável pela sensação gustativa dos 2/3 anteriores. Já o glossofaríngeo vai fazer a sensação gustativa do terço posterior
da língua. Já o nervo vago, que pena que ficou meio cortadinho, ele vai fazer a inervação de fibras gustativas que estão espalhadas na epiglote, na porção inferior da faringe. Então, muitas vezes fica aquele sabor amargo, aquele sabor estranho que se espalha, ou o próprio sabor do vinho, os taninos, né? Então, vão ser percebidos por essas fibras gustativas. Uma coisa que é importante, tem um quarto nervo, que é o trigêmeo, ele vai ser sensitivo, a parte sensitiva vai prover informações sobre tato, temperatura e dor. Então, as papilas filiformes vão ser todas inervadas por esse trigêmeo. E também outras regiões. Para a gente fechar aqui, ainda falando sobre a língua, os músculos intrínsecos da língua, nós vamos ver que eles têm uma função que vai ser de fazer a movimentação da língua para a alimentação, para fazer a mistura do bolo alimentar que está sendo mastigado, que está sendo triturado com a saliva, para fazer a deglutição e, obviamente, para a fala também, para uma série de ações, então, de relações sociais que nós temos. Então, de uma forma muito geral, muito básica, nós temos músculos longitudinais superior, longitudinal inferior e o músculo transverso da língua. Então, nós temos tipo pão, queijo, pão, né? Um longitudinal, um transverso e outro longitudinal. E existem vários outros músculos que vão fazer também a movimentação da língua. Então, esses três músculos permitem que a língua se achate, se engrosse, se projete para cima, para trás, para frente, faça um tubinho, enfim, faça uma série de movimentos. Agora, os movimentos por exemplo, para fala, né, em que nós vamos projetar a língua para frente, projetá-la para trás, subir ou descer o assoalho da cavidade oral, vão ser dadas, né, essa característica vai ser dada por outros músculos que não são músculos que formam a língua, são músculos que estão externos à língua. Então, a gente chama por isso eles de músculos extrínsecos da língua. Então, tem um músculo um músculo genioglosso, que vem de novo daquela linha geniana, só que em vez de ir para o osso ióide, como aqui o gênio ióide, ele se projeta para a língua. Então, o genioglosso, ele vai puxar a língua para dentro da boca, por exemplo. O músculo estiloglosso, ele vem lá do processo estiloide, aqui em cima, né, anterior, bem próximo, embaixo da nossa orelha, tem um processo estiloide, que é uma agulhinha de osso. Ele se projeta para cá e vai até a nossa língua. O músculo hioglosso, então, vai lá do osso ióide e se projeta para a língua. E o músculo palatoglosso vai do palato até a língua. Então, vocês veem que esses músculos estão posicionados de maneira interessante. Estão posicionados de cima para baixo, de baixo para cima, de trás para frente, de frente para trás. Então, eles permitem que a gente mova aquele conjunto língua em várias direções. Então, por conta disso, a gente consegue fazer de forma muito apropriada a deglutição. Eu vou querer que vocês saibam tudo isso? Não, eu quero que vocês entendam que os músculos extrínsecos são importantes para a deglutição. Para a gente terminar a cavidade oral, vamos falar dos dentes. Então, muito rapidamente, os dentes, a gente sabe que tem os dentes famosos, dentes de leite, na primeira infância, e os dentes permanentes. Então, os dentes de leite são chamados de dentes decíduos, e os dentes permanentes são aqueles que seguem, acompanham a gente até o final da vida, ou quando eles não caem antes, né? Eles vão formar, então, a arcada dentária superior e a arcada dentária inferior. Os dentes decíduos são em número menor, os dentes permanentes vão ser em número maior. E o que é interessante é que, independente do formato, do formato que esses dentes vão apresentar,
todos eles têm este tipo de composição. Aqui está o osso da mandíbula ou da maxila. Nós temos uma porção que a gente chama de raiz, então ela se projeta para dentro do osso. Ela se projeta depois para fora, tem uma parte que se projeta para fora do osso, é chamada de coroa, que é o que a gente vê, são os dentes da forma como a gente vê. E a transição entre a coroa e a raiz é o colo, tá? Essa porção que se encontra com a gengiva. Então, aquele ponto onde forma tártaro, onde às vezes sangra quando passa o fio dental. Então, é esse ponto aqui que muitas vezes inflama. E o que que nós vamos ver? Os nossos dentes têm aquele aspecto esbranquiçado por causa da presença do esmalte. Então, o esmalte é uma substância extremamente rígida, extremamente resistente. E é muito interessante porque não tem a mesma formação do osso. Então, dente não é osso. Dente é um tecido rígido, ponto. Não é osso. Não tem nada a ver com a formação de um osso, embora ele se relacione a ossos, né? No caso, na cada dentária superior e inferior, ele não é osso. Então, nós vamos ver que isso aqui não é um tecido ósseo compacto, isso é esmalte. Esmalte é um tecido, é um material depositado extremamente rígido. E o que que vai acontecer? Por baixo desse esmalte existe uma outra substância chamada dentina, que vai revestir uma porção mais interna que a gente chama de polpa. Essa porção mais interna que a gente chama de polpa, que vai estar dentro de cada raiz, dependendo do dente, ele tem uma raiz, duas raízes ou três raízes, no caso dos molares. Então, o que nós vamos encontrar é que nesta polpa existe a presença de artéria, veia e nervo. Por isso que quando a gente tem uma cárie que consegue furar o esmalte, furar a dentina e chegar na polpa, a gente sente dor, porque a gente tem um processo inflamatório atingindo e sendo apontado por esses nervos. Tá? Então, o famoso tratamento de canal nada mais é do que colocar uma agulha e matar esse nervo aqui e depois fechar tudo para que a gente pare de sentir dor, porque senão, se deixar o nervo só tapar, a gente vai sentir dor pro resto da vida. Quem mantém o dente preso aqui dentro desse espaço aqui onde está o osso, é aquele tipo de ligamento chamado gonfose, que é aquela articulação fibrosa que permite então que esse dente se mantenha preso nesta região. E por que que nós conseguimos moldar? Porque a gente consegue puxar, tracionar ou até arrancar esse dente e esse ligamento ele vai ser ou rompido ou remoldado de maneira a gente tracionar, mover o dente e mover esse osso, porque é um tecido vivo que consegue se remodelar. Isso é o que fazem os ortodontistas. Quando a gente fala também de formato de dente, vocês veem, né, que nós temos os incisivos, os nossos caninos são pífios, né, aqueles fanáticos por vampiros ficam lá afiando os caninos para terem caninos afiados ou botando implantes, e nós temos molares. Por quê? Porque a nossa alimentação é uma alimentação evolutivamente onívora. Então, o que que significa isso? Os incisivos permitem rasgar, seja vegetal, seja carne. Os caninos permitiriam talvez rasgar alguma coisa, mas o que é importante é que os nossos molares permitem moer grãos, moer, triturar alimentos. Então, os nossos molares têm um formato que permite exatamente essa movimentação, esse raspagem de um dente com o outro e a destruição dessas fibras de tecido, seja carne, seja vegetal, seja animal, seja vegetal. Eu falei para vocês que eu ia só comentar, então aqui estão as glândulas salivares. Nós vamos encontrar três grandes
glândulas salivares, né, 3 pares de glândulas salivares que são importantes, sendo as glândulas salivares parotídeas presentes aqui anteriores ao nosso pavilhão auricular. Elas são bem externas, estão inclusive por cima do músculo masseter, que é um dos músculos da mastigação, e o seu ducto perfura a bochecha. Então, a gente tem a projeção da saliva aqui nessa região do vestíbulo da boca durante a alimentação. Isso é muito importante. Nós temos as glândulas submandibulares, que estão projetadas nessa região, e elas têm um ducto. Esse ducto vai se projetar até a carúncula sublingual. E também as glândulas sublinguais, que têm pequenas aberturas no entorno por baixo da língua. Então, quando nós vamos nos alimentar, a glândula parotídea projeta saliva aqui no vestíbulo da boca, e já as glândulas sublingual e submandibular projetam saliva aqui na cavidade oral. Claro que as glândulas submandibulares, por conta desse ducto que chega naquela carúncula sublingual, elas são danadas e são responsáveis por, às vezes, a gente passar algumas situações um pouco constrangedoras, né? A pessoa está com fome, vê um alimento ou pensa no alimento, vai falar e projeta aquela gota de saliva a meio metro de distância, e a pessoa não sabe como disfarçar. Ou ela está comendo e vai falar e faz a mesma coisa. Por quê? A função dessa glândula é projetar a saliva para que ela caia no alimento e comece a fazer a digestão. Só que não é o caso da gente fazer a digestão no prato alheio, por isso que isso às vezes é constrangedor. Então, eu estava falando agora já da mastigação, para a gente rapidamente ver quais são os músculos da mastigação. Nós temos, vendo muito brevemente, vocês já conhecem eles, o músculo masseter, que é aquele exemplo de músculo curto, o músculo temporal, que é um exemplo de músculo em leque, e nós temos um músculo que a gente ainda não comentou, que são os músculos pterigóideos. Vocês não precisam saber deles. A importância aqui é só para que vocês entendam que masseter e temporal fazem este movimento de abaixar e levantar a mandíbula. E os pterigóideos, eles trabalham em cima da articulação temporomandibular. Então, eles permitem esse movimento lateral. Então, a gente consegue fazer este movimento de trituração e de projeção para frente e para trás da mandíbula por conta da presença desses músculos. Também de outros, mas esses músculos têm uma participação importante. Bom, terminando então a cavidade oral, a faringe vocês já conhecem, então vocês sabem que no seu conceito é um túbulo miomembranáceo, que está associado ao sistema respiratório e ao sistema digestório, que se relaciona com a cavidade nasal, com a cavidade oral, com a laringe e com o próprio esôfago. Então, nós temos a faringe com uma estrutura de múltiplas funções. A gente já viu essas divisões da faringe, então a nasofaringe, a orofaringe e a laringofaringe, e as estruturas relacionadas. E aqui, se a gente for ver, a parte nasal da faringe nos chamava atenção o ósteo faríngeo da tuba auditiva, aquela tonsila faríngea. Quando a gente vinha para a parte oral da faringe, a gente já viu essa imagem, a gente via entre os arcos palatoglosso e palatofaríngeo a tonsila faríngea. E quando a gente olha para a parte laríngea da faringe, a gente vê que então é a parte que está posterior ao ádito da laringe. Então, lembrem-se, ádito da laringe é esta abertura aqui, por onde o ar vai entrar para a gente respirar, que vai passar pela nossa laringe e vai para a traqueia e pulmões. Bom, então, eu peguei aquela faringe
cortei ela posteriormente e abri. Então, eu vejo aqui os cônos, cavidade nasal, aqui o palato mole, a úvula, a língua aqui a epiglote e entre a língua e a epiglote as valéculas. Por trás, assim, por trás não, lateralmente por baixo, então, do ádito da laríngeo, percebo os recessos piriformes. Então, recesso piriforme à esquerda e à direita. Lembrando, isso só para no caso de alguém ter alguma curiosidade, muito cuidado, enquanto que a valécula é o ponto onde o grão de arroz adora parar, onde o remédio, né, o comprimido que a gente engoliu sem água adora parar, o recesso piriforme é um ponto onde muitas vezes o espinho do peixe trava. Então, se a gente tem uma situação dessas, né, qual é a receita da vovó? Funciona maravilhosamente bem. Miolo de pão ou batata. Se miolo de pão ou batata, que são macios, mas densos também, não funcionarem para tracionar aquele espinho de peixe e tirar, hospital. Não fique cutucando. Por quê? Porque existe uma inervação muito importante da laringe e da faringe que passa exatamente no recesso piriforme. Então, se a gente enfiar uma caneta, uma pinça, um lápis, o dedo, um garfo, sabe-se lá o que, machucar, a gente pode ter alguma lesão pior. Então, revisando muito rapidamente, os músculos da faringe são formados por aquele músculo constritor superior, músculo constritor médio, músculo constritor inferior. Então, esses três músculos ajudam a fechar lateralmente, posteriormente a faringe e permitir que o alimento deglutido ou o ar que está passando sejam direcionados para o seu local adequado. Passando pela faringe, esse alimento ele vai chegar onde? Ele vai chegar não naquela abertura anterior, que era o ádito da laringe, mas na abertura inferior, que é o esôfago. O esôfago é um tubo, é efetivamente o início do tubo digestório. Então, o esôfago tem uma porção cervical, que está junto no finalzinho da nossa faringe e na região toda do nosso pescoço, aqui. Uma porção torácica passando por todo o nosso tórax, depois ele se projeta um pouco para a esquerda e vai perfurar o diafragma no hiato esofágico, é um espaço, uma abertura do diafragma por onde passa o esôfago, e nesse esôfago vai encontrar com o estômago. Então, agora, a partir deste momento, a gente tem a porção infradiafragmática do tubo digestório. Então, numa vista lateral, a gente vai ver isso, ó. A laringe, a faringe terminando, já na região cervical começa a traqueia e o esôfago, a traqueia termina, o esôfago continua, perfura o diafragma e chega na região abdominal. Então, nós temos o esôfago na porção cervical, na porção torácica, né, cervical aqui também, na porção torácica e na porção abdominal. Se a gente pensar de uma maneira muito simples, mas que é muito eficiente, isso facilita muito o estudo da gente, o tubo digestório, desde o esôfago até o ânus, ele segue um padrão. Então, esse tubo todo, claro que aqui eu estava falando de cavidade oral e faringe, eram outras estruturas, mas o esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso, até a abertura, né, na região anal, eu vou encontrar a presença, a repetição de 4 camadas, 4 regiões que formam esse tubo. E essas 4 regiões sofrem especificações conforme a sua função e conforme a sua região. Então veja que legal, eu tenho uma camada bem interna, uma mucosa, uma camada
abaixo da mucosa, que é a submucosa, uma camada muscular e uma camada serosa que envolve. Basicamente, eu vou encontrar essas 4 camadas em todos os meus tecidos, todas as minhas regiões do tubo. Então, do esôfago até o colo sigmoide, eu vou ter especificações da mucosa, especificações da submucosa, especificações da musculatura e da serosa. Então, nós temos a mucosa, aqui, por exemplo, é uma região de intestino, submucosa, muscular, e aqui deve ter ficado coberta, serosa, que é essa camada bem externa aqui. E eu vou ver, por exemplo, se vocês quiserem comparar, a mucosa proporcionalmente do esôfago, a mucosa do estômago, a mucosa do intestino delgado, a mucosa do intestino grosso. Vejam proporcionalmente como o esôfago tem uma camada muscular grande, o estômago tem uma camada muscular muito maior que a do intestino e assim vai, do intestino delgado. Então, vocês vão ver que existem essas especificações, mas as 4 camadas são sempre as mesmas, da mesma maneira que a gente olhou as artérias e veias. A artéria e veia tem túnica íntima, túnica média, túnica adventícia, só muda a proporção, o tamanho, a especificidade de cada uma. Mesma coisa aqui no sistema digestório. Quando a gente olha o esôfago, então, descendo pela parede torácica, aqui pela cavidade torácica e chegando na sua porção terminal dele e se comunicando com o estômago, nós vamos ver que existe a presença de esfíncteres ou de válvulas. Então, nós temos um esfíncter superior do esôfago e um esfíncter inferior do esôfago. O esfíncter superior do esôfago, anatomicamente, ele não existe. Funcionalmente, a gente consegue ver fisiologicamente que as células musculares se mantêm fechadas para não deixar ter refluxo gastroesofágico. Agora, este esfíncter inferior do esôfago, que a gente vai ver na aula que vem, é um esfíncter anatomicamente bem definido e ele se mantém fechado para não permitir que o suco gástrico retorne, reflua pelo esôfago. A gente vai ver que existem adaptações, especializações da mucosa do estômago para suportar determinadas condições que o esôfago não suporta. Então, a gente vai acabar vendo algumas curiosidades interessantes. Só para a gente terminar essa aula, isso aqui a gente vai voltar a falar durante a aula de inervação, mas só para vocês entenderem, eu começo o tubo no esôfago e esse tubo ele permite sempre o movimento boca-ânus, sempre oral-anal. Então, o processo do vômito, por exemplo, é um processo inverso deste movimento natural. E este movimento natural vai ser chamado de peristalse. Então, da boca para o ânus, eu tenho um movimento peristáltico, fecha aqui, aqui está aberto, fecha aqui, aqui abre, aqui está aberto, fecha. Então, é como se eu fosse espremendo uma mãozinha atrás da outra, tá? E eu faço sempre esse movimento. O antiperistaltismo vai ser visto no vômito, no reflexo do vômito. Também podem haver movimentos de segmentação. O bolo está muito grande para que haja uma movimentação e depois uma digestão melhor, uma absorção melhor. Eu consigo, em vez de eu só espremer e empurrar, eu aperto entre um segmento grande, eu consigo cortar em 2 segmentos menores, para facilitar o trânsito.